Arteria tormento d'amore, Ileria fa parte. Todos continuam dançando e se divertindo intensamente na colônia, aproveitando cada instante daquela noite alegre e movimentada. Gomercindo dança com Maria, enquanto do outro lado do salão, Leonora dança com Bartolo. Angélica, observando a animação geral, pede a Augusto que eles retornem à casa para ver as crianças, pois estão sozinhas, e ressalta que nunca havia presenciado seus pais tão felizes daquele modo. Gomercindo, em certo momento, pede a Maria que parem de dançar, mas Maria se recusa e insiste em continuar, tomada pela alegria do momento. Mais tarde, já em casa, Maria e Gomercindo ficam juntos, enquanto em outro ambiente, Bartolo e Leonora também desfrutam de um instante de união. Bartolo toma uma bebida e Leonora, com ternura, pega sua filha nos braços. O casal faz uma oração com devoção antes de se despedir do povo da colônia. Bartolo é o primeiro a se despedir, seguindo de Leonora, que se emociona em silêncio e reflexão. Florinda caminha em direção à casa grande e Inês, em conversa com Anacleto, pede para que ele espere mais alguns dias, afirmando que depois irão para São Paulo. Inês questiona sobre o que os vizinhos andam comentando e Anacleto revela que Angélica rasgou o contrato dos italianos, tornando os sócios dela na colheita, o que deixa Inês em choque. Inês garante que os italianos ficarão todos ricos, mas Anacleto demonstra ceticismo, dizendo não acreditar em tamanha bondade. Inês ressalta estar cansada e comenta que quer ver onde Anacleto encontrará pessoas para ajudar na colheita. Enquanto isso, Paola pergunta a Francesco se sua esposa não tem o procurado na casa bancária, e Francesco responde que não. Paola questiona sobre o filho de Francesco, mas ele afirma que o rapaz não comenta nada sobre o pai viver com ela. Paola diz acreditar que o filho deve estar feliz e Francesco concorda. Paola recorda que naquele dia completavam 1 mês e 10 dias vivendo juntos, o que leva Francesco a perguntar se ela fica contando os dias, e Paola responde que sim, confessando ter medo de que ele vá embora. Francesco assegura que só partirá se Paola o mandar embora, e ela, emocionada, diz que jamais faria isso e declara que nunca havia sido tão feliz em sua vida. Francesco beija a mão dela e Paola afirma que nunca o mandará embora, dizendo que o ama profundamente, sendo correspondida por ele, que diz amá-la também. Francesco comenta que precisa trabalhar e Paola deve ir para a fábrica, mas ela observa que ainda não preparou a gemada do dia. Em outro ponto, Florinda organiza a mesa e cumprimenta Maria com um bom dia, dizendo que o café já está pronto. Ela comenta sobre a despedida de Leonora na colônia, e Maria responde que todos sentirão muita falta dela na casa. Angélica surge e pede a Florinda que a sirva, enquanto Maria comenta que Bartolo e Leonora já partiram, e Angélica deseja que Deus os acompanhe na viagem. Angélica pergunta como Maria está se sentindo, e ela responde que está bem. Angélica, em tom de brincadeira, diz que pensou que Maria acordaria descadeirada depois de tanto dançar a noite anterior, elogiando sua disposição e energia. Nesse momento, Gomercindo aparece e Augusto se acomoda à mesa. Angélica pergunta como Gomercindo está e ele, com humor, diz estar descadeirado. Enquanto isso, Bartolo comenta que a viagem será longa e precisarão fazer algumas paradas para descansar. Mas Leonora diz não se importar e Bartolo afirma estar pedindo a Deus que não chova antes de chegarem às terras. Francesco e Paola entram no coche, iniciando o trajeto. Na casa dos Malianos, Janete pede a Marco Antônio que traga dinheiro da casa bancária quando voltar, dizendo que Francesco parece ter esquecido que tem outra casa para sustentar, e começa a insultar Paola. Marco Antônio pede que a mãe pare de xingá-la, dizendo que Francesco está muito bem ao lado de Paola e que se tornou outro homem. Janete, irritada, adverte o filho que ele irá ver o pai arruinado e derrotado quando Paola o abandonar. Marco Antônio diz que essa conversa o aborrece e se retira. Mariana intervém, dizendo que Janete não deveria falar assim, mas Janete, ríspida, pede que cuide da própria vida. Sozinha, Mariana reflete sobre o quanto Janete está tomada pelo ódio. Luiz aparece e pergunta se pode retirar a mesa do café, mas Mariana nega, explicando que Rosana ainda não se levantou. Juliana, por sua vez, amamenta sua filha com ternura. Mateus se aproxima e beija Juliana com carinho. Hortência serve o café a Amadeu e ambos trocam olhares discretos até que Mateus chega, cumprimenta Hortência e ela, nervosa, diz que vai buscar mais café. Nesse momento, a filha de Juliana começa a chorar. Dolores
deles aparece, cumprimenta Juliana e percebe que algo está errado. Ela pergunta o que Juliana tem, e a jovem angustiada confessa que seu leite materno secou e teme que levem sua filha embora novamente. Enquanto isso, Bartolo e sua filha lavam o rosto e Leonora bebe algo, tentando se recompor da viagem. Na venda, Renato comenta que Bartolo partiu sem pagar a conta e Gomecindo pede que ele deixe a caderneta, dizendo que Bartolo pagará em vinho. Leonora, encantada, observa seu novo lar ao lado de Bartolo e pede para verem a casa por dentro, e ela concorda, iniciando uma nova fase da vida com esperança e fé. Leonora abre as janelas da casa e observa atentamente o novo ambiente, admirando cada detalhe do lugar. Bartolo, curioso, pergunta o que ela acha da casa, ao que Leonora responde com entusiasmo, afirmando que a casa é realmente bela e acolhedora. Em seguida, ela pede para descarregarem todas as coisas, mostrando-se decidida a organizar tudo e deixar o ambiente em ordem. Nesse momento, Augusto aparece e alega que veio cuidar de alguns assuntos relacionados à política, mas aproveitou a oportunidade para passar e ver como Rosana está, mencionando ainda que Maria anda com muitas saudades dela. Rosana, emocionada, diz sentir o mesmo, afirmando que também sente falta de Maria, embora ressalte que está muito bem e tranquila. Janete, sorridente, comenta que Maria do Socorro pode ir à casa quando quiser, pois será sempre um prazer hospedá-la junto com Gomecindo, lembrando que aquela é, afinal, a casa da filha deles, e todos são bem-vindos. Enquanto isso, Inês comenta com Anacleto que não quer chegar na casa para discutir com Paola, mas demonstra certa tensão. Anacleto, surpreso, questiona o motivo, e Inês responde com firmeza que sabe muito bem com quem está lidando, pedindo que ele coloque na cabeça que a filha deles tem sua própria vida agora, ou seja, ela já não é mais uma menina e deve ser respeitada como mulher feita. Anacleto, curioso, pergunta qual seria o motivo para brigar com Paola e o que exatamente está acontecendo, querendo entender o que Inês está pensando. Inês então menciona Francisco, o homem da casa bancária, dizendo que, apesar de ele ser mais velho, ainda assim não é um homem acabado como tantos outros de idade que ela conhece, insinuando que há algo entre eles e a filha deles. Anacleto, intrigado, pede explicações mais claras. Inês acaba revelando o que ouviu de Paola, que ela está apaixonada por outro homem, e pior, um homem casado. Anacleto, indignado, reage dizendo que parece que Paola só se envolve com homens comprometidos. Inês confirma que é exatamente isso que ele está pensando, mas ressalta que tudo ainda são suspeitas, pois ela não tem certeza absoluta de nada. Mesmo assim, ela reforça que Paola confessou ter sentimentos por Francisco, e diante disso, Anacleto, tomado pela fúria, afirma que eliminará Paola. Enquanto isso, Bartolo trabalha e Leonora prepara algo para comer, enquanto Rosinha brinca alegremente pela casa. Bartolo pergunta como Leonora está se sentindo e ela responde que está bem, adaptando-se ao novo lar. Em seguida, Leonora pergunta se há alguma cidade próxima dali e Bartolo responde que sim, a cidade mais próxima é Jundiaí. Leonora comenta que, quando Bartolo for até lá, ele deve aproveitar para trazer algumas coisas que estão faltando, listando o que precisa, inclusive velas. Bartolo, por sua vez, responde que trouxe um lampião e acredita que ele esteja do lado de fora, indo buscar logo para mostrar. Leonora, satisfeita, pede que Bartolo se acomode porque ela vai servir o almoço, dizendo que preparou uma polenta. Enquanto isso, Florinda passa roupas na outra casa. Maria observa e comenta que Florinda precisa tomar mais cuidado com o sal no feijão, pois no almoço de hoje mal conseguiram comer. Florinda, envergonhada, pede perdão, mas Maria responde de forma gentil, dizendo que ela não precisa ficar nervosa. Florinda, com medo, confessa que não quer voltar a trabalhar na enxada, e Maria a tranquiliza, garantindo que isso não vai acontecer, e que quando Leonora chegou também não acertava o sal do feijão. Maria pergunta se Florinda sabe fazer polenta e ela responde que sim. Maria então pergunta se sabe preparar a polenta com suco e Florinda confirma que sabe. Maria pede então que ela prepare uma polenta com suco para o jantar e Florinda comenta com certo orgulho que a mãe dela faz uma polenta ainda melhor que a de Leonora e que aprendeu diretamente com ela. Enquanto isso, Anacleto e Inês chegam à casa de Paola. Anacleto bate a porta, mas ninguém atende. Inês comenta que Paola provavelmente não está em casa e sugere que se sentem em um banco e esperem por ela. Enquanto aguardam, Paola fiscaliza sua fábrica de macarrão, observando os trabalhadores e verificando a produção. Ao mesmo tempo, Francisco está ocupado em sua casa bancária, cuidando de seus negócios. O tempo passa e Inês e Anacleto continuam esperando. Inês demonstra impaciência, mas Anacleto tenta acalmar a
situação, dizendo que precisam comer algo enquanto esperam. Eles comem um lanche simples ali mesmo, e durante a conversa, Anacleto comenta que deveriam ter uma chave da casa, ao que Inês responde prontamente que aquela não é a casa deles, mas sim da filha. Pouco depois, Francesco vai até a fábrica de macarrão de Paola e diz que veio buscá-la, ao que Paola responde que naquele dia conseguiu um novo vendedor para comercializar o macarrão e que o homem pareceu bastante competente, o que Francesco considera um bom sinal, dizendo que isso é muito importante para os negócios. Enquanto isso, Anacleto, já impaciente, se pergunta o que está acontecendo, pois Paola ainda não aparece. Inês, cansada de esperar, sugere que procurem um hotel para passar a noite, mas Anacleto, teimoso, recusa a ideia, dizendo que não vai gastar dinheiro com hospedagem, já que possuem a casa da filha na cidade e podem muito bem ficar lá até resolverem tudo. Francesco e Paola seguem juntos no coche e durante o trajeto de volta para casa trocam olhares intensos e carregados de sentimento. Enquanto isso, Anacleto e Inês continuam à porta, aguardando ansiosamente a chegada de Paola, demonstrando impaciência com a demora. Em outro ponto, Amadeu observa Hortência com atenção e Mateu pede que Amadeu tenha cuidado com ela. Amadeu responde dizendo que não está fazendo nada de errado, mas Mateu insiste, afirmando que ele está dormindo com Hortência e que soube disso através de Juliana, pois Hortência teria confidenciado a ela. Amadeu assume que gosta de Hortência e Mateu pergunta se ele pretende desencarnar por causa dessa paixão, ao que Amadeu pede que Mateu tire a boca para lá, deixando claro que não quer ouvir esse tipo de coisa. Enquanto isso, Dolores conversa com Juliana tentando acalmá-la, dizendo que a filha de Juliana já está aceitando bem a mamadeira, o que é um bom sinal, mas Juliana comenta que seu leite materno secou e que sente-se culpada por isso. Dolores pergunta o que isso importa e se alguém precisa saber desse detalhe, ao que Juliana responde que não. Então Dolores sugere que continuem fingindo que a criança ainda é amamentada por ela, apenas para evitar comentários e manter as aparências, e Juliana concorda. Em outro ambiente, Augusto comenta que ficou para o jantar a convite de Janete, e Janete explica que o convite também veio da esposa de Marco Antônio. Marco Antônio diz estar muito contente por ter encontrado Augusto em casa, e Augusto responde que veio tratar de alguns assuntos políticos. Marco Antônio pergunta como anda a política, e Augusto explica que não há outro candidato à altura no momento. Logo em seguida, Augusto pergunta como está Francesco, deixando o clima na mesa imediatamente tenso. Rosana intervém pedindo para Augusto não fazer perguntas embaraçosas. Janete acaba revelando que seu marido Francesco saiu de casa. Enquanto isso, do lado de fora, Anacleto começa a reclamar, dizendo que está apertado para fazer suas necessidades. Inês tenta acalmá-lo. Ele afirma que vai fazer suas necessidades na rua mesmo, mas Inês o repreende e pede que segure um pouco mais. Nesse instante, Francesco e Paola descem do coche bem em frente a Inês e Anacleto, e Paola, ao ver a mãe, corre para abraçá-la com emoção. Anacleto pede que ela abra a porta rapidamente, alegando estar prestes a não se aguentar mais, e logo sai correndo em direção ao banheiro. Inês comenta com Paola que eles passaram o dia inteiro sentados na porta esperando por ela. Inês pergunta como Francesco está, e Francesco devolve a mesma pergunta a ela, em um tom respeitoso. Paola tenta se justificar, dizendo que não poderia imaginar que os pais estavam ali. Inês questiona a situação, e Paola afirma que Francesco está morando com ela. Inês fica em choque, sem acreditar no que ouve, e pergunta como Paola pretende contar isso ao pai. Paola responde que não tem mais nada a esconder, e Inês confessa que já desconfiava de toda essa história. Inês ressalta que Francesco é um homem casado, mas Paola rebate imediatamente, dizendo que ele não é mais, pois largou a esposa para viver com ela. Nesse momento, Anacleto volta e diz que vai pegar suas malas para colocá-las no quarto, mas Paola o interrompe, afirmando que antes precisam conversar. Inês observa e comenta que Anacleto ainda não cumprimentou Francesco, e então Anacleto faz o cumprimento. Logo depois, ele pergunta o que está acontecendo, e Francesco diz que quer conversar com ele. Paola e Inês se retiram, deixando os dois homens a sós. Francesco começa dizendo que antes de qualquer coisa, deseja falar sobre o respeito que tem por Paola, e garante ser um homem de bem. Anacleto pede que ele vá direto ao ponto, mas Francesco insiste que daquela forma, exaltado, não será possível conversarem. Anacleto o chama formalmente de Francesco Maliano, e Francesco responde que assim é melhor. Então Anacleto pergunta se Francesco pretende pedir a mão de Paola a Marco Antônio, e Francesco esclarece que Marco Antônio não tem nada a ver com essa história, pois ele não precisa pedir a mão de Paola a ninguém, já que ambos estão vivendo
gritando juntos como casal. Do lado de fora, Inês comenta que o pai de Paola não está gritando, e Paola responde que, se ele começar a gritar, ela irá até lá. Inês diz que Paola está cometendo uma loucura, mas Paola sorri e responde que é uma bela loucura, afirmando estar completamente apaixonada. Inês fica sem reação, e Paola garante que, se o pai tentar estragar tudo, ela mesma dará um jeito de impedir, dizendo que o eliminará se for preciso. Inês lembra que Francesco é um homem muito mais velho que ela, mas Paola responde que ele pode até ser mais velho, porém é um homem que ainda tem vigor, e prova disso é que ele já deu um filho, revelando com emoção que está grávida de Francesco. Inês pede um copo de água com açúcar enquanto tenta se recompor, e Paola pede que ela tenha calma. Dentro de casa, Anacleto diz que não ouviu direito, e Francesco esclarece que não está ali para pedir permissão para viver com Paola, mas apenas para oferecer uma explicação por respeito. Anacleto afirma que vai acabar com essa história naquele instante e começa a gritar por Paola. Francesco tenta conter a situação, dizendo que deixou a esposa justamente para viver ao lado de Paola. Inês entra na sala pedindo que Anacleto escute o que a filha tem a dizer, mas ele, tomado pela raiva, grita que não quer ouvir mais nada.